Pessoal, eu sou o professor Renilson. Mais uma vez eu trago aqui para vocês um vídeo sobre juros simples. Desde já agradeço a paciência e a colaboração de todos vocês. Não esqueçam de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Só assim você nos fortalece e nos ajuda a divulgar o conhecimento. Trouxemos para vocês aqui algumas questões para a gente responder junto. Uma pessoa aplicou um capital de R$ 1.500 a uma taxa de 3% ao mês durante 9 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação. Como a pergunta nos fala, aqui nós devemos procurar o capital. Já que nós temos aqui, no capital nós já temos que é R$ 1.500, desculpa aí. E também temos a taxa que já é o 3%. E o tempo que é 9 meses. A pergunta é juros. Qual é o juro que nós vamos encontrar? Depois de encontrar o juro, a gente pode ver o montante. Novamente os dados aí, né? O capital 1.500, o tempo 9 meses e a taxa que é 3%, ou 3 sobre 100. Vamos então aplicando a fórmula que é J que é igual a C vezes I vezes T. J que é igual a CIT. Então, capital 1.500. A taxa 0,03, que é os 3%. E o tempo que é 9. Calculando 1.500 vezes 0,03 vezes 9. Pegando a canetinha com o caderno, ou se preferir a calculadora, vocês vão perceber que esse valor nós vamos ter em mão aí o juro R$ 405. R$ 405 é o juro. Então, se nós somarmos R$ 405 com 1.500, nós vamos ter aí um montante de R$ 1.905. Esse é o montante, certo? O juro R$ 405 e o montante será de só acrescentar, né, a esses R$ 405 os 1.500, que dá R$ 1.905. Podemos fazer também assim. Nós vamos multiplicar direto 1.500 vezes 3 vezes 9. Fazendo essa multiplicação, temos R$ 40.500. Ou seja, 1.500 que multiplica 3, que multiplica o 9, dá 40.500. Então, pegamos esse 100 agora e vamos dividir 40.500 sobre 100. Se nós eliminarmos esses dois zeros dos 40.500 e na sequência também os dois zeros lá do 100,
Esse 2 zero aqui do 100, nós vamos ter 405 dividido para 1, que é também dá 405. Ou seja, o juro, mais uma vez, nós encontramos R$ 405. R$ 405. Não deu jeito, a gente encontrou o mesmo valor. Para saber o montante, é somar os R$ 405 com os 1.500, que mais uma vez dá 1.905. Essa é a questão. Próximo. Uma aplicação de R$ 40.000 rendeu em 3 meses R$ 3.000 de juro. Qual é a taxa de juro? Nessa questão nós temos a aplicação, o que rendeu, né? Essa aplicação, ou seja, é o capital. E nós temos o tempo, que é 3 meses, e o juro. E a taxa é o que nós vamos descobrir. Essa taxa é o que nós teremos que descobrir nesse problema. Então vamos para a prática. Então novamente J igual a CIT. O juro é 3.000, o capital é os 40.000. Essa taxa nós não sabemos, nós vamos dividir, ela é por cento, né? Então vai ser I sobre 100, que é a pergunta. Nós vamos descobrir. E o T, que é o tempo, que é igual a 3 meses. Então mais uma vez agora vamos fazer o seguinte, ó. 40.000 vezes 3 vezes I, multiplicando só os números de cima, né? 40.000 vezes I vezes 3. Depois nós dividimos para 100. 40.000 vezes 3 dá 120.000 vezes I. Então dá 120.000 I dividido para 100. Só repete o dividido para 100. Então nós temos aí, ó. Só mudei de posição aqui. A parte que tinha uma variável estava no segundo membro, eu trouxe para o primeiro. Trouxe para o primeiro membro. Essa parte aqui não tinha variável, joguei lá para o segundo. Só alterei a posição delas, né? Dessa equaçãozinha chamada de equação do primeiro grau. Novamente, eliminando os zeros de 120.000 e dos 100, os dois zeros, vai ficar assim, olha. 1.200 e que é igual a 300. Então, esse 1.200 e está multiplicando. No 1.200 com o I está multiplicando. Então agora o que nós fizemos? Deixamos I sozinho. E esse 1.200 vai para o outro membro com a operação inversa. Se era multiplicando, agora ela vem dividindo. Por isso que está aí. I é igual a 3.000 dividido para 1.200. Eliminando os dois zeros. Eliminando esses dois zeros, esses últimos zeros aqui e esses últimos zeros, vai ficar da seguinte maneira: 30 dividido para 12. Vamos ter o 30, que é o que sobrou lá, né? 30. E o que sobrou aqui, que é 12. 30 dividido para 12. Que nós temos aí uma taxa de 2,5%. É a pergunta que nós queríamos descobrir, responder. Né? Nesse caso, a taxa de juro vai ficar em 2,5%. Ou seja, um capital aplicado a
R$ 40.000 em 3 meses, gerou um rendimento de R$ 3.000. Que taxa é essa? Essa taxa vai ser 2,5%. Próxima questão. Agora nós vamos calcular o capital que foi aplicado a taxa de 2%, ao mês e rendeu juros simples de R$ 950 após 5 meses. O que nós temos? Nós temos a taxa de 2%, nós já temos o juro e já temos o tempo. Falta o capital. Então vamos lá. Tá aí, jogando na fórmula, né? O juro 950, o capital é a pergunta, vamos descobrir. A taxa de juro é 2%, então fica 2 dividido para 100. E o tempo é igual a 5. 950 vai ser igual. 2 vezes 5 é 10. C. E esse 100 nós só repetimos, dividido para 100 nós só dividimos. Então fica 10C dividido para 100. Veja bem, nós multiplicamos, 2 vezes 5, 10. E o C. Esse dividido para 100 nós só repetimos. Novamente, ele é uma equação e a variável está no segundo membro. Trouxemos para o primeiro membro. E a parte que não tinha variável foi lá para o segundo. Só trocamos a ordem deles aí. A equação continua sendo a mesma. Então, o que nós vamos fazer agora? Esse 10C continua no primeiro membro. E esse dividido para 100 vai para o outro membro com a operação inversa. Ou seja, 10C vai ser igual a 900 e o dividido para 100 vai como agora vezes 100. O que vai acontecer? 950 vezes 100 deu 95.000. Então 10C é igual agora a 95.000. Nós vamos agora deixar somente o C no primeiro membro. E esse 10 que estava multiplicando também agora vai com a operação inversa, vai dividindo. Então vai ficar C é igual a 95.000 dividido para 10. Que nós temos aí um capital de R$ 9.500. Essa foi a resposta encontrada. Certo, amigos, companheiros, né? Se temos aí o juro, que é de R$ 950, temos a taxa, que é de 2%, e o tempo, que é de 5 meses, esse 2% é o mês, viu? Lembrando disso. Tem que casar aqui, mês, taxa e tempo, tem que casar. Então, o capital disso tudo tem que ser 9.500. 9.500. 1.500, está aí. Então, muito obrigado. Mais uma vez, peço a você que deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever em nosso canal.